Dando continuidade na série Cartas de Paulo, que ainda não está acompanhando, acompanhe, está aí em todas as redes sociais. Iniciei com Romanos, 1 Coríntios e agora 2 Coríntios. Não venho seguindo uma ordem cronológica, porque se eu assim fosse, tivesse que seguir uma ordem cronológica, seria 1 Tessalonicenses, como a primeira epístola de Paulo, e também o documento mais antigo do Novo Testamento. Não venho seguindo uma ordem cronológica, venho seguindo a ordem que está nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, onde eu comecei por Romanos, 1 Coríntios e agora 2 Coríntios. A guisa de introdução, o mesmo início, a mesma introdução que eu fiz em 1 Coríntios, contando o contexto histórico, geográfico, cultural daquela cidade, serve aqui para 2 Coríntios. É a mesma coisa. Quem já assistiu já sabe como era conhecida a cidade de Coríntios. Quem já vem acompanhando. E quem ainda não assistiu, volte aí no playlist e veja a introdução de 1 Coríntios para se situar sobre essa cidade, para depois você vir para cá e se deleitar, né, com essas pequenas introduções diretas e incisas sobre cada carta dessa. É uma pequena introdução onde eu trago algumas informações para te situar no tempo e espaço e os pontos centrais de cada epístola. Amém, amém. Então, vamos agora iniciar a segunda carta aos Coríntios. A segunda carta aos Coríntios, na verdade, seria a quarta carta aos Coríntios. Como eu já falei na outra, em 1 Coríntios, toquei nesse assunto, agora eu toco novamente. Temos dois documentos, 1 aos Coríntios e 2 Coríntios, mas na verdade essa primeira aos Coríntios seria a segunda e essa segunda aos Coríntios seria a quarta. Alguns historiadores, teólogos, defendem que Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios. Outros defendem 3 cartas. Mas de onde vem essa base bíblica para se afirmar que Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios? Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, Paulo afirma ali que ele já escreveu anteriormente sobre um tema em questão, ou seja, a imoralidade sexual. Paulo fala muito categoricamente ali em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, que já tem falado, está escrevendo aquela carta, a 1 Coríntios, ele está escrevendo, mas ali ele escreve, mas diz que já escrevi a vocês anteriormente sobre esse tema. Olha aí, então entender claramente que ele já tem escrito. Ele já escreveu uma outra carta. E a primeira carta que temos, na verdade, seria a segunda carta aos Coríntios. E a segunda, a primeira seria essa, de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. A segunda é essa, nossa primeira. E em alguma dada época, aí, ele escreve uma terceira carta, que ele faz menção em 2 aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 2, versículo 4. Ele dá ao entender ali que ele escreve uma outra carta diante de sofrimento, diante de lágrimas. Ele escreve essa carta a eles. E a segunda, que seria a nossa quarta. Mas cadê esses dois documentos? Esses dois documentos se perdem em alguma época do tempo devido a perseguições e guerras, só preservando-se esses dois epístolas, essas duas cartas que temos, a primeira e a segunda. Mas é o mais que o suficiente. Deus preservou essas duas, que seria mais que o suficiente. Não que as outras não fossem importantes, mas se perde no tempo e chegou até nós só esses dois documentos. Deus preservou e é mais que o suficiente para a nossa edificação. O que motiva Paulo a escrever essa segunda missiva aos Coríntios? Como foi dito agora há pouco, houve possivelmente 4 epístolas. 2 se perdem no tempo. Deus, o Espírito Santo de Deus, preserva essas 2 que chegou até nós. E é mais que o suficiente. Não que as outras não tivessem sua importância,
Mas Deus quis preservar essas duas, que é mais que o suficiente para nós. Então denominamos 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios. Pois bem, Paulo, o que motivou ele a escrever essa nova missiva aos Coríntios? 2 pontos, um positivo e um negativo. Tito trouxe a parte positiva. Tito vem e fala a ele sobre a recepção da outra carta. A outra carta anterior, a carta anterior a qual ele escreveu aos Coríntios, foi recebida com muita alegria pelos irmãos de Coríntios. Algo positivo. Também ele fala que a igreja vem crescendo, mais almas vêm sendo agregadas à comunidade, a Cristo, e o alegra. E o motiva também a escrever, logicamente, essa carta. E o ponto negativo é que também chega até ele que desordeiros da fé, falsos mestres, falsos profetas, vêm adentrando a comunidade e fazendo a cabeça dos coríntios, trazendo um prejuízo enorme, colocando também o apostolado dele em xeque, a qual motiva ele também a escrever a carta para os alertar desse perigo eminente, não diferentemente de nós hoje. Ele escreve essa carta mais ou menos ali por volta do ano, entre o ano 55 depois de Cristo a 57. Depois ele está ali mais ou menos na sua, ele está na sua terceira viagem missionária na Macedônia. Ele escreve essa carta, essa missiva aos Coríntios, mais ou menos um ano após ter escrito a primeira e um ano antes de ter escrito a carta aos Romanos. A segunda carta aos Coríntios é a carta mais pessoal do apóstolo. É a mais autobiográfica, onde ele descortina a sua alma, ele abre as páginas da sua vida para os coríntios e para todos nós e mostra suas lutas, suas aflições, mas nos mostra também de onde tirar consolo, de onde tirar força em meio aos momentos de luta. Ele ensina aos coríntios. É um dos pontos fortes, é um dos pontos centrais dessa carta. Consolo em meio às aflições, força em meio à fraqueza. Você encontra tudo isso dentro do conteúdo dessa carta. Também ele nos ensina a discernir os falsos mestres entre os verdadeiros. Nos ensina a discernir os verdadeiros mestres em meio aos falsos, eliminar os falsos, não ouvir os falsos e absorver o que é dos verdadeiros. Ele nos ensina isso dentro dessa missiva, dentro dessa carta. É uma carta também que traz, como eu posso dizer, uma relação de amor com a sua igreja. O amor que ele tem para com eles. O amor de um pastor para com suas ovelhas. Os sofrimentos que passa, os sofrimentos que passou, as aflições, a luta, as angústias. Mas nos mostra de onde vem o verdadeiro consolo. Em Cristo Jesus. Tudo isso ele mostra dentro dessa carta. Nos ensina, ensinou a eles e serve, e serviu e serve para toda a igreja enquanto estiver aqui nessa terra. Nos fortalecer, não nos deixar abater, sermos fortes em meio às perseguições, em meio às angústias, de onde extrai força. Nossa força vem daquele que fez os céus e a terra, manter-nos firmes. E ele abre o coração nessa carta e mostra o amor e dá o exemplo. Como um pastor bíblico deve ser de fato, amar suas ovelhas. Amar aqueles a quem o Senhor os confiou aqui nessa terra. Uma carta rica, uma carta pessoal, de um relacionamento, de amor para com as suas ovelhas, de gratidão aos membros da igreja. É uma verdadeira relação de afeto que ele tem com a sua comunidade. E deixa um exemplo para todos nós, pastores, pregadores, irmãos, que devemos ser devemos ser fortes, devemos, mesmo em meio às lutas, aflições, estar unidos, firmes e fortes. E, como eu falei, repito novamente,
principalmente no dia de hoje, ficarmos alertas em relação aos falsos ensinamentos bíblicos. Mas como eu vou escapar disso, irmão? Lendo a Bíblia, lendo as Escrituras Sagradas. Hoje eu cheguei ao nível, graças a Deus, de não ouvir nenhum falso mestre. O falso mestre começou a pregar, eu já ouço, já vi, heresia. Porque diz Cristo Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. De modo algum eles ouvirão outro. Elas conhecem a minha voz. Vem e segue-me. Ou seja, todo falso profeta, eu digo a vocês, nenhum me engana mais. Nenhum me engana. Subiu no púlpito, começou a conversar heresia, mentira, entrou no buraco do rio e sai pro outro. Isso é um falso profeta. Um falso mestre, ensinando heresia, destruidora, levando milhares ao buraco. Não me engana mais. Mas como você chegou a esse nível? Lendo as Escrituras. Leiam as Escrituras, busquem, estudem. Há mais de 10 anos eu prego, há mais de 10 anos, logo há mais de 10 anos atrás, quando eu comecei, era a mesma coisa. Eu prego a mesma coisa. Sempre instruí e sempre disse, leiam as Escrituras, leiam a Bíblia, leiam as Escrituras, busquem, pesquisem. Com certeza vocês não serão afligidos nem atingidos de forma alguma por esses falsos mestres. Então, minha gente, esse é o tema central da carta. Paulo está recheada desses temas, aflições, o consolo em meio às aflições, ficar alerta em relação aos falsos mestres, uma verdadeira relação de amor, de agradecimento para com os membros da igreja, tirar força em meio à fraqueza. Tudo isso você encontra dentro dessa missiva aí de 2 aos Coríntios. Até a próxima, se Deus quiser.